Olá, começa agora o Em Dia com a Saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. Um espaço para falarmos sobre saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades médicas. Hoje vamos falar sobre ansiedade. Acompanhe as entrevistas no nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar em dia com a saúde. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mais de 18 milhões de pessoas sofrem com os sintomas desse transtorno que afeta as emoções. Quem tem ansiedade também tem sintomas físicos, como tremores, falta de ar e coração acelerado. E esses sintomas muitas vezes podem ser associados a outras doenças, o que pode dificultar o diagnóstico. Para saber como deve ser feito o tratamento da ansiedade, eu converso agora com a psiquiatra Suzy Maciel. Seja bem-vinda ao Em Dia com a Saúde, doutora. Obrigada, agradeço também pelo convite. Gostaria de começar perguntando uma definição para ansiedade. Olha, a ansiedade, ela é uma sensação de um medo vago, mal definido, que eu não sei exatamente o que esperar. Ele está muito associado também com a preocupação, com a antecipação de algo que talvez seja ameaçador e que pode ser que eu não consiga lidar muito bem com ele. Há uma lista de sintomas que são associados à ansiedade, mas é preciso ter todos eles? Não. Ou cada pessoa se apresenta de um jeito? Existem os critérios diagnósticos mínimos para a gente poder fechar, mas assim, cada pessoa ela tem um perfil. E esses sintomas, eles vêm muito em cima da personalidade da pessoa. Então, geralmente, quem sofre de ansiedade é uma pessoa mais preocupada, mais perfeccionista, que se cobra muito, que tem muito receio em relação ao futuro, medo de não saber lidar com alguma situação imprevista. Então, tem mais ou menos um tipo de personalidade associado. Uma espécie de problema com o tempo, excesso de futuro e de passado e não foca no presente? A ansiedade ela é mais uma questão do que está por vir. Ela não está tão relacionada com o passado, exceto assim, algumas situações de ruminação. Então, por exemplo, muitas pessoas têm insônia, às vezes porque ficam repassando o dia, o que aconteceu, o que deveria ter dito, o que deveria ter feito, o que vai fazer amanhã. Então, a gente recomenda muito até assim que tenha uma agenda, que tenha uma programação que você possa anotar para que você consiga relaxar à noite e conseguir dormir. Geralmente as pessoas se reconhecem ansiosas, elas conseguem associar esses sintomas à ansiedade ou elas chegam dizendo, recomendaram que eu venha aqui me falar com a senhora, mas eu acho que eu não sou ansiosa. Olha, em geral sim, porque a ansiedade ela dá uma sensação de desconforto muito grande. Ela muitas vezes vem associada com sintomas físicos, como tremor, como taquicardia, como procrastinação, dificuldade de fechar os trabalhos. Então, isso gera problema de convivência familiar, social, no trabalho. Então, geralmente é perceptível, sim. Doutora, muitas vezes o paciente passa por outras especialidades médicas antes de chegar até o psiquiatra? Sim, muito comum. Principalmente cardiologista, porque como é frequente a taquicardia, a palpitação, esses sintomas cardíacos que são desagradáveis, então geralmente as pessoas passam pelo cardiologista, às vezes fazem pico hipertensivo. O gastroenterologista também é comum que indique para a gente, neurologista, cefaleia, dor de cabeça, então assim, é bem comum que eles já passem, e principalmente emergência. A dor no estômago, a dor no corpo, a dor nas costas, nunca é psicológica, né? As pessoas primeiro associam a outros problemas. Muito com questões físicas, embora depois da pandemia a gente tem um aspecto positivo, que foi que a gente começou a falar muito sobre isso, as pessoas perderam um pouco assim aquele tabu, receio de falar, então as pessoas tiveram mais coragem de ir para as redes sociais, comentar com os amigos, comentar com as pessoas no trabalho. Fazer uma troca de experiências também. Exatamente. Então, assim, parece que caiu um pouco esse véu, né? E as pessoas tiveram mais liberdade, mais tranquilidade para falar sobre isso.
E como a família pode ajudar esse paciente, né, essa pessoa que está sofrendo com ansiedade? Sim. Muitas pessoas, assim, infelizmente, ainda associam a psiquiatria à loucura. Então, assim, elas preferem procurar outros profissionais antes de ir ao psiquiatra, como se ir ao psiquiatra fosse uma perda da identidade. Se eu for, eu vou ser diagnosticado como um maluco, ou as pessoas não vão me respeitar ou não vão acreditar em mim. Então, assim, eu prefiro evitar. Então, assim, muitas vezes isso parte até da própria família, do cônjuge, dos pais. E se a família der esse apoio, tiver essa tranquilidade para lidar com isso, ajuda muito no tratamento. E esses tabus relacionados aos problemas psicológicos, psiquiátricos, muitas vezes também as pessoas recebem recomendação de que ansiedade, de que depressão é falta de Deus. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa afirmação. A gente é multi, né, Luciana? Então, assim, a gente não é só biologia, a gente não é só genética, a gente não é só o nosso contexto social. Então, assim, nós, como seres humanos, a gente tem várias dimensões. É lógico que a questão da espiritualidade, ela ajuda muito. Então, você fazer uma meditação, você fazer uma oração, você ter o teu momento que você trabalha essas questões, isso é muito importante, mas não é só isso, né? A gente não pode esquecer que a ansiedade, ela é um transtorno psiquiátrico que tem uma base biológica. Então, o cérebro está sofrendo, então tem alterações bioquímicas, tem alterações ali no microambiente cerebral que estão acontecendo e estão danificando a máquina orgânica, né? Então, assim, o tratamento ele é multi, ele não é uma coisa só. Então, a gente tem que avaliar o ser humano sob vários aspectos. Nessa tentativa de ajudar, né, muitas pessoas falam que é falta de Deus, é falta de um exercício físico, é falta de alguma coisa que não necessariamente é a ajuda médica. Não é assim que se ajuda as pessoas, né? Compreender que essa necessidade, muitas vezes, de que o medicamento faz parte de um tratamento como um outro qualquer, não é verdade? Sim, o tratamento, né, como eu falei, ele é multi. Então, assim, se você pega um caso leve de ansiedade, muitas vezes dá para tratar sem medicação. Então, você melhorando o teu estilo de vida, fazendo uma atividade física, se alimentando bem, fazendo uma psicoterapia, reavaliando a sua forma de ver a vida, forma de lidar com os problemas, o teu contexto familiar, como que está teu relacionamento no trabalho, se você gosta daquele trabalho que você está realizando. Então, essa sensação de prazer na vida, isso ajuda muito e é muito benéfico. Mas, assim, quando a gente já tem casos moderados a graves, aí a gente tem que entrar com a medicação também. Mais uma vez, mesmo a gente entrando com a medicação, não anula a necessidade da gente mexer nos outros parâmetros também. O tratamento da ansiedade necessariamente precisa também estar associado a um tratamento, a um acompanhamento, com a ajuda de um psicólogo, de um profissional também dessa área? Muitas vezes sim, muitas vezes ajuda bastante, principalmente se tiver alguma questão relacionada, assim, algum trauma, alguma questão na infância ou algum problema de relacionamento atual, da forma de como eu lido com a minha vida, a forma como eu vejo as coisas. Então, a psicoterapia ajuda muito nesses casos. Um outro tabu que também está associado à ansiedade ou a qualquer tratamento nessa área da psiquiatria é que as pessoas têm medo de ficar dependentes dos medicamentos. Isso acontece ou necessitando tomar a medicação, também tem um período de preparo para tirar essa medicação? Isso, sim. Existem várias medicações que a gente pode tratar, a maioria delas não causa dependência. Mas a gente tem algumas medicações da classe dos sedativos que às vezes a gente usa no início do tratamento para a gente poder ter um resultado mais rápido. Para a gente, né, uso o termo esfriar, entre aspas, a crise, porque os antidepressivos, que são os principais tratamentos, a gente às vezes tem uma janela, um tempinho que ele demora para fazer efeito, 15, 30 dias, e aí o paciente fica sofrendo naquele período. Então, às vezes a gente usa algumas medicações que têm um potencial de dependência se usado a longo prazo. Mas, assim, se for feito de uma maneira responsável, feito só durante aquela fase inicial, não tem problema nenhum. É usado, é muito bem aplicado, evita que a pessoa tenha que ir a um pronto-socorro, evita que a pessoa tenha uma crise, que se sinta mal, que tenha que
interromper o trabalho, então assim ajuda bastante, mas assim, na hora certa ele deve ser retirado. Precisamos falar mais sobre saúde mental, tratar, né, a saúde mental da mesma forma que tratamos da saúde física, né? Se Sim, vamos com certeza. a um ortopedista, Sim, um gastro, sim. é tudo muito natural. Cada Por que vez, não ir ao psiquiatra sim, cada também, vez né? mais a gente sabe que existe um fundo orgânico, né, que tem a questão genética, já tem vários genes mapeados, não só a ansiedade, mas em outros transtornos psiquiátricos também. Existe alteração bioquímica, existe a alteração na neurofisiologia, da arquitetura neuronal, então assim, já tem uma base orgânica assim bem definida e que está caminhando cada vez mais para que a gente defina cada vez melhor. Então, com certeza é uma doença orgânica também. E esse não tratamento dessa doença orgânica também pode desencadear outras doenças? O paciente que fica postergando, né, adiando ir ao psiquiatra, ele também pode acabar sofrendo com outras patologias? Com certeza, pode ocasionar depressão pelo estresse crônico, doenças gastrointestinais, doenças cardíacas e outras, né, inúmeras. Fibromialgia também está muito associado, com essas dores musculares generalizadas. Então, assim, com certeza outras doenças podem ser consequência, ou então até o contrário também. Às vezes existem doenças orgânicas que se manifestam quando sintomas sendo a ansiedade. Então é importante que vá ao médico, porque aí você faz uma investigação, faz exames laboratoriais, exames de imagem se for necessário, para você poder fazer um diagnóstico diferencial e ver se aquele quadro de ansiedade, na verdade, ele não é consequência de uma doença orgânica. O corpo todo está se comunicando, né? Com certeza. Está falando e pedindo socorro. Exatamente. Doutora, tem alguma predisposição? As mulheres têm mais predisposição, os homens? Poderia dizer alguma coisa sobre isso? Dá para afirmar isso? Sim, sim. As mulheres têm 3 vezes mais ansiedade do que os homens. Isso pode estar relacionado com genética, com questões hormonais, com a questão assim, do próprio perfil feminino, né? E nós mulheres, às vezes, a gente se ocupa com... Às vezes não, né? Na maioria das vezes a gente se ocupa com várias coisas ao mesmo tempo. Trabalho, filhos, família e várias questões ali que estão permeando o nosso universo, enquanto para os homens, geralmente, eles iniciam uma tarefa, concluem, daí passam para outra, né? Então tem um perfil bem diferente e isso também facilita. Eu comecei falando, né, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Por que será que isso acontece? Dá para dizer alguma coisa? Talvez, assim, a gente não tem nada assim, muito consistente sobre isso, mas a gente sabe que a ansiedade está muito relacionada com imprevisibilidade. Então, tudo que eu não sei muito bem o que esperar, eu não sei como lidar, eu não sei o que vai acontecer, isso costuma gerar ansiedade, né? Porque antes de ser um transtorno, a ansiedade ela é um sintoma normal e até benéfico, positivo da evolução. Né? Não só humana, mas em outros animais também acontece, porque eu não preciso saber de que eu estou com medo para eu poder me proteger. Sim. Então a função da ansiedade é essa, eu sei que existe uma possibilidade de acontecer algo ruim que talvez eu não consiga dar conta e isso faz com que eu me prepare para isso. Então se eu estou estudando para um concurso, eu vou abdicar de ir à praia, vou abdicar de fazer certos programas porque eu estou com medo de não passar na prova. Então, se eu vou fazer uma prova na escola ou na faculdade, ou se eu tenho um trabalho para realizar, então esse medo da punição, esse receio de que eu não consiga cumprir com o meu objetivo, isso tudo faz com que eu me proteja, com que eu evite me colocar em alguma situação difícil, me expor, de sair à noite num local ermo, escuro. Então a ansiedade ela tem esse objetivo benéfico, só que quando ela passa de determinado nível, ela vira patológica, né? Ela passa a ser um transtorno e não algo positivo. Doutora, a senhora falou sobre essa questão do fator genético. A ansiedade, depressão, as doenças que estão geralmente associadas à área psicológica, elas têm um fator genético? Sim, com certeza. Então, o fator genético ele é super importante nas doenças psiquiátricas como um todo. Não é um gene único, isso torna mais difícil essa detecção, são vários genes. Então, existem graduações de manifestações de várias intensidades em cada pessoa. Junto à genética, é super importante também, assim, a forma como a pessoa foi educada. Então, geralmente, pais que são ansiosos, eles educam os filhos de forma ansiosa, porque eles estão sempre vendo
perigo em tudo, de uma forma excessiva, de uma forma às vezes não realista. Isso educa, prepara as crianças para que virem adultos ansiosos depois. Então, o medo de não ter dinheiro, o medo de não dar certo na vida. O mundo é um local inseguro, vai acontecer alguma coisa ruim, não faz isso que vai dar errado, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, assim, é lógico que até um certo ponto é natural, mas os pais têm que ter um pouquinho de cuidado com isso e deixar que até certo ponto os filhos eles se exponham um pouco, né? A gente vê uma geração assim, de crianças e adolescentes extremamente ansiosos, assim, com medo de tudo, com dificuldade de lidar com a frustração, dificuldade de lidar com o erro, com o fracasso, dificuldade de escolher, porque eles têm muitas opções. Sim. Então tudo isso contribui para que a gente tenha tido tantos problemas de ansiedade nessa faixa etária. Hoje é muito comum também a gente falar para a pessoa, eu acho que meu amigo está ansioso, meu parente está ansioso, ou está depressivo, mas não são as mesmas coisas, né? Ansiedade e depressão são diferentes. São diferentes. A ansiedade, ela é mais a questão daquele medo, da sensação de apreensão, de um receio vago, de que talvez aconteça algo que eu não vou conseguir lidar, e isso gera um excesso de preocupação. E a depressão, ela é mais uma questão assim da alteração do humor, que fica... cursa com tristeza, falta de prazer na vida, falta de apetite, falta de perspectiva para o futuro, isolamento social, baixa autoestima. Então já são duas condições bem diferentes, que podem estar juntas. Tá? Dá para dizer que a depressão está mais associada à inércia, quando baixa a energia, e a ansiedade é o contrário? Tristeza, falta de prazer, e ansiedade mais com medo e preocupação. E falando em preocupação, em excessos, o celular nos apresenta um excesso de informação, né? E então, a vontade de querer dar conta de tudo, estudar, fazer um curso via EAD, tudo ao mesmo tempo. Queria que a senhora falasse sobre a presença do celular nas nossas vidas e como ele pode estar associado à ansiedade. Isso. Isso começa desde muito cedo, né? A gente vê crianças muito pequenas já manuseando tablets, celulares. Isso assim, é super complicado porque o excesso de estímulo, o excesso de opções, coisas que você tem que escolher e possibilidades, isso gera muito ansiedade. E as crianças, elas estão crescendo já com isso. E outro problema gravíssimo relacionado ao celular e às redes sociais é a questão do sono. Porque eles interferem demais no sono. Então, às vezes, a gente vê, principalmente jovens e adolescentes, adultos jovens, com distúrbio do sono, porque ficam no celular e não conseguem dormir. E aí vão dormir 2, 3 horas da manhã, às vezes, inclusive, tem um sono inicial, mas o sono acaba sendo interrompido por causa do uso das redes sociais. É preciso que a gente comece a se observar mais. Esse assunto, sem dúvida, muito interessante, né? Conversamos muito, mas ainda falta muita coisa para dizer. Mas precisamos encerrar o programa e eu queria perguntar para a senhora se a senhora tem alguma consideração final, alguma dica para as pessoas, alguma recomendação. Sim. Hoje em dia as pessoas estão assim muito ocupadas com muitas coisas, né? Então aquilo a gente estava conversando sobre aquela questão de você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, de você estar escutando um áudio de forma acelerada, de você estar fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então tudo isso é muito complicado. Então assim, o ideal é que a gente tenha uma agenda, que a gente se organize, que a gente faça uma previsão do que a gente vai fazer durante o dia, que a gente coloque lacunas, que a gente deixe horários vagos na nossa agenda para alguma coisa extra que aconteça, ou então até mesmo para não fazer nada, para ter aquele momento de ócio, produtivo ou não, né? Aquele tempo para si mesma, para estar ali escutar uma música, para ler um livro, para estar fazendo algo que te dê prazer, porque a gente tem hoje em dia meio que a sensação de que culpa de não se eu estou fazer fazendo nada. Algo que me dá prazer, eu me sinto culpada. Ou se eu não estou fazendo nada, também me sinto culpada. Né? Então a gente precisa distribuir isso, trabalho, lazer, estar com as pessoas que a gente ama, fazer as coisas que a gente gosta, fazer o que é necessário, enfim, a gente tem que saber distribuir de forma inteligente o dia a dia para a gente não adoecer. Doutora, obrigada pela sua presença. Muito obrigada também. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!